Boa noite, boa noite, boa noite. Você que está aí do outro lado, estamos começando mais uma live do Descomplica Doutor. Eu sou Thiago Noronha, eu sou advogado e hoje vamos falar sobre desvio produtivo do consumidor, certo? Vamos fazer alguns apontamentos. Sejam todos muito bem-vindos a quem está chegando aí agora. Enquanto vamos chegando no horário, né? Olá, Isabela, tudo bom? Seja bem-vinda. Acredito que a partir de 7 horas exatamente eu devo começar o conteúdo, tá? O que é que a gente vai tratar hoje, né? O que é que a gente vai... Fala, Rafael, tudo bom? Nós vamos falar sobre essa teoria do desvio produtivo do consumidor, falar sobre os precedentes que tem, ou seja, outras decisões que embasam essa teoria e, principalmente, nós vamos fazer uma construção a partir da ideia de dano extrapatrimonial, né, o famoso dano moral. E como é que nós vamos fazer isso? Né? Nós vamos fazer essa narrativa através dos filmes de Star Wars. Né? Eu peguei aquela trilogia original, já que no mês de maio nós temos no dia 4 o Dia Mundial do Star Wars, né? o May the 4th be with you. E aí me desculpem já o inglês, o inglês meio sergipanês. Né? Seja bem-vindo, meu sócio, Dr. Saulo, tudo bom? Isabela, tudo bem comigo e com você? Quem for chegando aí, vai puxando sua cadeira, vai aumentando o volume aí. Fala, Dr. Hugo! Nos encontramos hoje no fórum, meu caro, seja bem-vindo. Então, voltando, né? Eu vou traçar esse histórico aí sobre o dano moral, né? O dano extrapatrimonial, a partir dos filmes da trilogia original de Star Wars. Né? Então você tem Uma Nova Esperança, você tem o Império Contra-Ataca e você tem o Retorno de Jedi. Então já tem aí um aperitivo do que a gente vai navegar nessa noite. Prometo para vocês que não vai ser cansativo, tá? Live é no máximo 30 minutos e eu pretendo não estourar esse tempo para não cansar vocês, mas também tentar passar o conteúdo da melhor forma possível. Seja bem-vinda, Marina. Satisfação tê-lo aqui, Hugo. Que nada. Bom, 7 horas agora, né? E aí eu acho que já dá pra gente começar a discutir esse tema de hoje, né? O desvio produtivo do consumidor, né? Então, antes de falar sobre o desvio produtivo do consumidor, é preciso dar nome aos bois, né? E eu gosto sempre de fazer essa justa homenagem, né? Bem-vinda, Karine, já bem-vinda à live aí. O desvio produtivo do consumidor é uma teoria, uma tese, né, jurídica criada por um advogado capixaba chamado Marcos de Saune. Certo? Esse foi o advogado que criou essa teoria lá em 2011, né, quando ele lançou um livro chamado Desvio Produtivo do Consumidor, o prejuízo do tempo desperdiçado e a vida alterada. Ele lançou lá em 2011 e, desde então, essa teoria vem sendo utilizada pelo judiciário como um todo. Né? Os advogados vêm utilizando, os tribunais vêm passando a aceitar essa teoria e é nessa toada que nós chegamos até aqui. Né? Mas antes de falar sobre o desvio produtivo do consumidor, por si só explicar o que é essa teoria, é preciso entender o histórico do dano moral, certo? Ou dano extrapatrimonial. Esse dano, certo? Ele surge para reparar coisas irreparáveis, o que se torna um contrassenso, né? Como é que você vai reparar algo que é irreparável? Por exemplo, a honra, a imagem, a personalidade, coisas altamente subjetivas do ser humano que são ofendidas em determinadas relações jurídicas precisam ser reparadas. E elas não conseguem ser reparadas na esfera patrimonial. Né? Elas não conseguem ser reparadas
você perder uma perna, você não tem como repor uma perna, né? Aquele dano, ele não é automaticamente reparável, mas você precisa criar algum parâmetro de compensação. É nessa esteia que surge a ideia de dano moral ou dano extrapatrimonial. Seja bem-vindo, Andrei. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a todo mundo que está acompanhando e que vai acompanhar ao longo desse dia aí, né, que a live vai ficar disponível. Então, voltando, né, esse dano moral, ele é expressamente previsto na nossa Constituição Federal de 88. Então, 88 é o marco legal de quando esse dano ele é positivado. Esse dano não era reconhecido, ele era reconhecido em casos muito específicos. Tinha que ficar demonstrado isso e dependia justamente do entendimento do magistrado, do entendimento do juiz, certo? Mas aí vem a Constituição Federal e no seu artigo 5º, inciso 5º, ele coloca da seguinte forma: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, proporcional ao dano causado, além da indenização por dano material, moral e à imagem. Ou seja, a partir desse ponto, começa a existir no nosso ordenamento jurídico a ideia de dano moral de forma positivada. E aí nós temos, na década de 90, o Código de Defesa do Consumidor, que vem regular, que vem proteger todas as relações jurídicas de consumo, certo? Porque o direito do consumidor, ele é multidisciplinar. Todos nós, em algum momento da vida, inclusive os juízes, inclusive os promotores, inclusive os advogados, são consumidores em alguma medida. Quando você contrata a internet e o Wi-Fi de sua casa, você é consumidor. Quando você contrata um plano para o seu celular, você é consumidor. Quando você compra um produto pela internet, você é consumidor. Então, todos nós somos consumidores em algum momento das nossas vidas. E por isso o direito do consumidor ele é tão importante, ele é tão prático, ele é tão próximo a todos nós. Então, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos no artigo 6º, né? São direitos básicos do consumidor, inciso 6º, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Ou seja, ele vai até um pouco além do que a Constituição, porque ele fala de danos morais individuais, que é aquele que a pessoa sofre, e danos morais coletivos, que uma coletividade, que um indeterminado número de pessoas podem sofrer nas relações de consumo. Pense, por exemplo, numa falta de água ou numa falta de energia que atinge um número indeterminado de pessoas. O Ministério Público ele entra com ação coletiva para pleitear um dano moral coletivo, certo? Um dano que vai além da esfera patrimonial, tá certo? Então, desde quando surgiu essa ideia de dano moral, começou nos tribunais uma verdadeira luta, né? E aí foi, na verdade, é o que a gente chama da nova esperança, né? Esse dano não existia, depois da Constituição esse dano passa a existir e com essas porteiras abertas, né, com esse dano altamente subjetivo, que não existia parâmetro, né, começaram a se entrar com essas ações pleiteando os danos morais e a gente viveu aí praticamente 2 décadas de pleno vapor, de plena possibilidade de reparação moral. Inclusive não se existiam parâmetros, por exemplo, de necessidade de provas, de necessidade de comprovação de fato que houve um dano moral. Às vezes, o mero ilícito já justificava um dano moral, né? Que é o que a gente chama de dano moral in re ipsa, o dano moral presumido, que não precisa ser provado, que nas relações de consumo elas decorrem do artigo 14, né? Que fala sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços. Então, deixa eu só baixar aqui o som um pouquinho, que está me incomodando um pouco. Não sei para vocês como é que tá. E aí se vocês puderem também me ajudar, perguntar se está muito alto, muito baixo. Quando começou essa avalanche de ações de direito de pleiteando danos morais e as condenações começaram a vir muito altas, o que aconteceu, né? Aconteceu o episódio 5 do Star Wars, aconteceu o Império Contra-Ataca. Que é isso? As empresas começaram
a instituir uma outra tese, uma tese de contra-ataque à ideia do dano extrapatrimonial, que era o quê? A ideia de uma indústria do dano moral, né? Os advogados estavam se utilizando, né? Os consumidores estavam se utilizando do poder judiciário para lucrar excessivamente, sendo que o intuito da lei não é fazer com que uma parte ou outra lucre, né? Ganhe de forma exacerbada em cima da outra, mas apenas que o dano seja reparado, né? A ideia de reparação integral. Se você comprou um produto, esse produto não chegou, o ideal é que você receba esse valor corrigido, né? Esse valor para de forma a reparar. Se você teve uma cobrança indevida, o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor fala que você tem que receber esse valor cobrado indevidamente em dobro. E, obviamente, em situações específicas, você vai provar que houve uma situação de angústia, uma situação de sofrimento, e aí você vai pedir a reparação por dano moral. Então, as empresas vendo isso, elas começaram a emplacar essa tese da indústria do dano moral, que hoje se converteu na ideia do mero aborrecimento. O mero aborrecimento é uma tese empresarial, né, é importante que se diga, que ela diz o seguinte: situações do dia a dia. Hoje a sociedade contemporânea ela é tão complexa, as relações de consumo, como eu disse anteriormente, elas são tão complexas, tão multidisciplinares, que elas, muitas vezes, elas não causam, não ultrapassam a esfera do tolerável. Por exemplo, você comprar um produto, esse produto demorar a chegar, mas ele chegar. Né? De fato, houve um transtorno, mas o serviço foi prestado. Então, por essa tese do mero aborrecimento, né, foi uma situação de ilícito, até certo ponto, mas que não ultrapassou a esfera do tolerável. E aí foi uma construção também jurisprudencial travada nos fóruns, onde alguns juízes passaram a reconhecer que, de fato, pode até ter acontecido um ilícito, pode até ter acontecido algo que fere a legislação, mas para esse ilícito ser ensejador, né, dar cabo a uma reparação moral, aí são outros 500, aí vai depender caso a caso. Então é fundado nessa ideia de mero aborrecimento que nós temos alguns julgados do STJ. O STJ é o nosso Superior Tribunal de Justiça, é quem protege as leis federais, e aí o Código de Defesa do Consumidor está entre essas leis federais. Seja bem-vinda, Lanai, suspeito para falar, né? Minha namorada me assistindo, mas vamos nessa. Então, eu trouxe aqui algumas situações do STJ, onde eles falam sobre essa tese do mero aborrecimento, porque ela é importante para a gente entender o desvio produtivo do consumidor, certo? A gente tem um recurso especial, número 1.399.931, né, da relatoria do ministro Sidney Bennett. O que aconteceu? O consumidor ele comprou um tablet pela internet para o seu filho no Natal. A mercadoria não foi entregue e daí o consumidor entrou com a indenização por danos morais. E aí o que aconteceu? O ministro ele entendeu o seguinte, que os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Para ele, no caso, a falha da entrega do produto ocorrido pela internet foi um mero inadimplemento contratual, foi uma falha no contrato, né? Uma das partes não cumpriu o que seria de sua alçada, né? Mas não ter cumprido o contrato não quer dizer que causou uma mágoa, uma angústia, um sofrimento moral capaz de gerar uma indenização. Então foi esse o entendimento firmado nesse recurso especial. Nós temos um outro recurso especial, né, do ministro Luiz Felipe Salomão. É o recurso especial 1.269.246, certo? E ele fala o seguinte, a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, ou seja, não é só o ilícito, a ofensa à legislação,
que vai dizer se existe um dano moral ou não. É preciso que exista, dentro da situação fática, algo que justifique esse dano extrapatrimonial, algo que traga, que mostre para o juiz que ultrapassou a esfera do tolerável. E aí, para justificar essa ideia de dano moral indenizável, eu trouxe um último precedente do STJ, que é o seguinte. Fala, Bruno, seja bem-vindo. O recurso especial número 1.395.285 da relatoria da ministra Nancy Andrighi, ele fala o seguinte: o consumidor ele comprou um carro 0 km, certo? E esse carro, em 6 meses, ele apresentou mais de 15 defeitos diferentes. E, obviamente, para o consumidor ir com essa tese, ele levou provas de que o seu veículo, né, ele deu entrada na concessionária 15 vezes. Então, vocês imaginem o rol probatório que foi necessário nesse processo. E ainda por cima, na última vez, um preposto da concessionária, um funcionário da concessionária, bateu no carro do cliente que estava lá para conserto. Então vocês percebam como essa situação em específico realmente ela ultrapassa a esfera do tolerável. Seja bem-vindo, Pedro Henrique, colega meu aí de advocacia, seja bem-vindo à minha live. Então, voltando ao caso, né? O consumidor comprou um carro 0 km, o carro apresentou 15 problemas distintos. Na última vez, teve uma colisão com o próprio funcionário da empresa, bateu no carro dele, e só depois de isso em 6 meses, ou seja, nesse curto período de tempo, o carro passou por todo esse problema. Então, nesse caso, a ministra entendeu o seguinte, né, que embora ela reconheça a ideia do mero aborrecimento, no caso em específico, ficou provado que ultrapassou a esfera do tolerável, ultrapassou o que seria esperado numa relação de consumo. Então, por esse motivo, foi mantido os danos morais, nesse caso, e reconhecido, né, os danos extrapatrimoniais. Então, pois bem, nós temos uma nova esperança quando surge a ideia de dano moral, a ideia de dano extrapatrimonial para cobrir, para reparar aqueles danos que não eram possíveis antes da Constituição Federal. Nós temos, né, o Império contra-ataca com a ideia do mero aborrecimento, com a ideia da indústria do dano moral, que é uma tese empresarial para contra-atacar a ideia de que o dano moral, por ser subjetivo, ele se aplica em qualquer caso, e aí ele começa a necessitar que o consumidor comprove que houve de fato uma situação extraordinária. E agora, por fim, nós chegamos ao último ponto dessa nossa jornada aí do Jedi, né? Nós temos o desvio produtivo do consumidor, que é essa tese que eu comecei a falar no começo da live. Ela também é conhecida como perda do tempo livre, né? Reparação pela perda do tempo livre. E aí é nosso episódio 6, né? O nosso retorno de Jedi, que é quando nós começamos a contra-atacar a ideia do mero aborrecimento. Como isso acontece, né? Primeiro é preciso conceituar o que seria esse desvio produtivo do consumidor, e aí eu vou pegar um trecho do livro, né? do livro do Marcos de Saune, né? Que ele fala o seguinte: o desvio produtivo ele caracteriza quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida, e aí trabalho, estudo, lazer, para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. Então vamos lá, para entender melhor essa ideia de desvio produtivo. Qual é o recurso mais escasso do ser humano? Aquele recurso que não se pode mais tê-lo de volta. Tempo, certo? Ninguém consegue recuperar tempo. Tempo é um recurso escasso e finito. Não se pode voltar, pelo menos não que eu saiba, né? Existem controvérsias aí, pessoal da física e etc. Mas não se pode voltar no tempo, certo? E por não poder voltar no tempo, o consumidor que perde o seu valioso tempo
tentando resolver questões que ele não deu causa, e aí você pensa em todas as relações de consumo que o consumidor precisa buscar o fornecedor, ir até a loja. Seja bem-vindo, Dr. Rafael Cedrais. Seja muito bem-vindo aí, meu amigo, colega advogado. Então, vamos pensar em várias situações onde o consumidor precisa ir até a loja, ligar para uma central de atendimento, levar na assistência técnica, esperar por filas, pegar a senha. Então, todas essas situações, o consumidor ele vai perder o seu recurso mais escasso, o seu tempo. Ele vai estar deixando de fazer o que ele bem entende, vai estar deixando de trabalhar, vai estar deixando de estudar, vai estar deixando de estar com a família para resolver um problema que ele não criou. Ele queria fazer aquela relação, fazer aquele contrato, comprar aquele produto ou serviço e receber da forma como ele prestou a sua conta prestação. Pagou, recebeu. E isso muitas vezes mesmo, não acontece. Então, através dessa tese do desvio produtivo, né, ela começou em 2011, como a gente viu lá atrás. Só que ela começou a ser aceita, a ser entendida por alguns tribunais. Em 2014 temos um primeiro julgado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 2016 tem um voto do relator desembargador Ricardo Negrão, que é um voto muito bacana, que inclusive eu costumo utilizar, porque ele fala justamente sobre esse tempo perdido em call center, né, que é um dos campeões de reclamações dos consumidores. O tempo que você perde ligando, apertando o botão numa secretária eletrônica, para você conseguir falar com alguém, para você falar do seu problema, para você buscar uma resolução. Então, todo esse tempo gasto pelo consumidor é o desvio produtivo. O consumidor deixa de estar fazendo algo que é útil, algo que é do seu interesse, para estar resolvendo um problema que ele não criou, certo? E recentemente, né, esse mês, saiu uma matéria recente no Conjur, que foi inclusive o que me motivou a fazer essa live aqui, né? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele começou a reconhecer essa tese, né? E aí trouxe dois precedentes que acho interessantes para a gente poder entender. O agravo em recurso especial número 1.260.458 de São Paulo, do ministro Marco Aurélio Belize. Né? Eu vou citar alguns trechos do voto dele. Né? Ele fala o seguinte: notório, portanto, o dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato de ter sido submetida por longo período, por mais de 3 anos, desde o início da cobrança até a prolação da sentença, a verdadeiro calvário para obter o estorno aviltado. Aqui a gente está falando de uma questão de estorno de valor, cobrança indevida, tá bom? E aí ele continua, né? Ele fala o seguinte, o ministro: especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Então perceba que esse precedente, né, essa decisão, ela é perfeita dentro da ideia do desvio produtivo do consumidor. Porque o reconhecimento do desvio produtivo, nesse caso aqui, ele parte até do princípio de que o próprio processo judicial é desvio produtivo do consumidor. E no fim das contas o consumidor que vai até o judiciário entrar com a demanda consumerista, certamente ele tentou resolver a situação administrativamente. Ir ao judiciário sempre deve ser o último recurso, a última tentativa. Mas você tem o prazo do judiciário, né, a demora para você marcar uma audiência, você tem às vezes uma primeira audiência de conciliação, uma segunda de instrução, até você ter uma sentença, e muitas vezes você tem recurso, e muitas vezes você tem recurso para Tribunal Superior. Então, a jornada do consumidor, desde o ilícito causado até a resolução, de fato é um calvário. E aí, pegando carona na própria justificativa do juiz, do ministro em seu voto,
certo? Então a teoria do desvio produtivo, ela vem na verdade para corrigir, né, essa ideia de mero aborrecimento, essa ideia de indústria do dano moral. Quem se socorre do judiciário precisa ter uma resposta ao dano, certo? Então se ela prova de fato que houve um dano, que ela tentou resolver, que ela perdeu o seu tempo, então por essa tese existe um caminho de reparação. E inclusive é importante citar, né, que a gente está falando aqui de STJ, está falando do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o Tribunal de Justiça de Sergipe também passou a adotar, passou a reconhecer, melhor dizendo, essa tese como possível para poder se pleitear a indenização por danos morais nas relações de consumo. Certo, pessoal? Eu falei que são 2 precedentes, então eu estou devendo um, né, outro agravo em recurso especial, de número 1241259 de São Paulo, da 4ª turma. O ministro foi Antônio Carlos Ferreira. E foi mais ou menos nessa mesma linha, né? Esses agravos em recursos especiais, só para explicar, eles são precedentes, certo? Mas eles são decisões monocráticas, decisões de um ministro, certo? Mas certamente eles já servem como indicativo de como um tribunal superior pensa. E aí ele também vai vinculando o poder judiciário abaixo, né? Vai dando uma diretriz para os tribunais, dando diretriz para os juízes, certo? Então, na verdade, só para a gente fechar, né? Eu acho que eu já me estendi bastante sobre essa ideia do desvio produtivo. O que vai determinar a ideia de desvio produtivo é justamente a tentativa do consumidor de resolver a situação administrativamente, de buscar a resolução, de demonstrar através de provas, né? IDAs, senhas, protocolos, tudo isso são provas essenciais para você conseguir provar que você buscou, enquanto consumidor, resolver o problema da forma mais tranquila possível e que ir ao judiciário é, digamos, a última tentativa, a última alternativa. Certo, pessoal? Vou aproveitar que eu comecei cedo e terminei cedo para deixar alguns minutinhos para eu bater papo com vocês. Primeiro de tudo, eu queria agradecer pela presença de todos vocês nessa live e quem vai assistir aí ao longo desse dia até o final. Eu também queria agradecer pela presença de vocês. Queria dizer também que estou aberto a sugestões. Se vocês ficou alguma dúvida, se vocês quiserem o número desses precedentes de forma pormenorizada, por escrito, é só falar comigo no privado, mandar um e-mail que eu respondo, tá certo? E quem tiver dúvida sobre o tema também pode perguntar. E se vocês tiverem sugestões de temas para os próximos vídeos, lembrando sempre que eu vou sempre fazer as lives nas segundas-feiras, nesse horário, tá certo? A ideia é ser sempre assim informal, direto, mas trazendo o conteúdo para vocês. Se quiser também que eu fale sobre outros temas, enfim, não só direito consumidor, direito do trabalho, direito empresarial, direito previdenciário, direito condominial, que é a expertise do escritório, aí eu acho que talvez até trazer o Dr. Saulo, que é meu sócio, uma pessoa muito, muito apaixonada pela área, né? Fico à total disposição e é isso, tá certo? Como não ficaram dúvidas, pelo menos no chat aqui, eu vou encerrando a live, tá bom, galera? E nos vemos na próxima semana. Até lá!